preparados e preparadas? Eu tenho a ficha deles, eu comecei a conhecer o pessoal, falei, dei aquela pesquisadinha antes, né? Então tá aqui. A primeira pessoa que eu vou chamar para o palco é o Fausto Vanin. Pode bater a palma, fazer barulho com ele. O Fausto Vanin, olha lá, o povo ele é tão poderoso que a pessoa vai parando ele no meio ali, ó. Tão poderoso, né? Ele faz transformação digital. Vem, Paulo Vanin, que tem um abraço bom, viu? Abracei ele ali quando, na porta. O Socialismo do Brasil tem isso também. Depois você pode sair abraçar com a pessoa. Abraça de novo que eu gostei do teu abraço. Quem está aqui? Agora é o seguinte. Eu sempre falo isso no Socialismo do Brasil. Presta atenção. Alguém aqui já foi mestre de cerimônias? Não queira, gente. Não queira ser, porque, ó... Aí o povo quer que eu decore isso aqui. Eu já falei. Presta atenção. Quem é o Paulo Vanin? Ele, Fausto Vanin. Quem é o Fausto? Rápido. Fausto Vanin. Ele é um agente de transformação digital. Ele atua, eu vou ler. Ele atua em iniciativas que usam a tecnologia para mudar o contexto social em que vive. Ponto. Em processo de doutoramento, adoro, no uso de blockchain na área... Vocês querem que eu continue lendo isso aqui? Você quer mesmo? Olha o seguinte, eu vou falar para vocês. Tu vai querer, mas tu vai querer sozinho. Tem um app do Socialismo do Brasil. Não tem um app do Socialismo do Brasil? Não tem a plataforma do Socialismo do Brasil? Gente, mas nem com a vaca tossindo eu vou ficar lendo esse parágrafo aqui inteiro para você ficar ouvindo. Vocês vão odiar ele se eu ficar lendo tudo. Mas ele vai chegar, vai sentar aqui, eu vou salvar o tempo dele para ele falar tudo que ele é, tudo que ele pode e tudo que ele quer. Com vocês, Fausto Vanin. Abre o app, pergunta, dá um Google, porque vai vir história. Não está sozinho. Agora vem a Lucilis Alves. Ela é professora. Eu errei de novo o sobrenome? Alice. O que está errado aqui? Alves. Não, só me veio o Alves. Fala no microfone que o sobrenome... Lualis. Olha lá, ele sabe também. Vem, Lu Alves. A Lualis, dá abraço também, que eu gosto do abraço, Lualis. Eu falei, é um mico que apaga aqui em cima, vem. Mas eu achei bonito, entendeu? Não contente, Jean, se eu errar o teu nome, Jean Guilherme. Vem, Jean. Vem pra cima. Do Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo uma coisa, vou dar só uma dica. Forbes. Eles depois você vai contar essa história toda. Vem, Jean, vem pra cá, que já topa, cumprimenta todo mundo, abraça. É isso mesmo, Jean? Eu vou sentar ali e vou prestar atenção em tudo. Não erra nunca. Não erra nunca, obrigado. E finalmente, a Camila Reis. Obrigado, Camila Reis, porque o teu nome não dá para errar. Já vem batendo palma, gente bonita, ela já vem desfilando, os cabelos cuidados, olha que bonito, né? Também vai ser um show, os 4 juntos, abraço que abracei todo mundo. Os 4 juntos, presta atenção, a troca de bola que eles vão fazer, e pega o caderninho, anota, vai pro Google, pega o resto, que lá vem paulada. Com vocês, o palco, usem e destruam. Vai. Obrigado, querido. Gente, por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, gente. Como estão? Que alegria, satisfação enorme estarmos aqui. Festival Social Good Brasil, essa maravilha. A missão de ser o primeiro painel, né, no nosso encontro presencial aqui, o primeiro painel da nossa tarde e noite. E gostaria de começar esse nosso bate-papo fazendo um convite. Eu fiquei muito tocado e cativado pelas falas para os próximos 10 anos. E especialmente na fala do Edgar tem elementos que batem muito forte para mim, porque eu já chegando aqui eu olho para esse espaço e vejo que a gente está aqui no casulo do afeto. Foi assim, exatamente assim que eu me senti aqui. A gente está num espaço de afeto, né? A gente muitas vezes constrói espaços de trocas seguras para falarmos sobre assuntos tão difíceis que a gente tem vivido. E aqui certamente é um espaço de afeto, um espaço de troca, mas que talvez mais do que ser um casulo, onde a gente está aqui se protegendo no sul do mundo, mas nós também estamos no sul do Brasil. Eu sou gaúcho, né, e falo sobre o sul do Brasil passando por questões que são tão difíceis, né, questões raciais, questões sociais, questões do nosso dia a dia, da nossa vizinhança, e que talvez esse casulo possa se tornar, como o Edgar bem disse, se tornar talvez uma antena que a gente possa propagar a nossa capacidade de se comunicar de volta com o outro, porque a gente vai precisar. E que talvez essa pandemia de ódio,
né, que nós ouvimos agora há pouco a falar, seja de um ódio que nasce de um outro sentimento que vem antes, que é o do medo. E o medo gera nas pessoas o ódio. Eu sou um cara da periferia do interior do estado do Rio Grande do Sul e cresci num espaço no qual a gente acessa todo dia uma oportunidade de ficar com raiva. E desse lugar, da raiva, do ódio, do fogo nos racistas que a gente quer colocar, a gente vai descobrir uma forma de chegar no afeto. E aqui tem um monte de anteninha propagando afeto para a gente poder chegar nas pessoas, e eu deixo esse convite para que a gente possa usar essa nossa capacidade de emanar afeto para fora desse espaço, porque vai ser preciso, né? O dia 2 está por chegar e a gente tem muito por fazer para que a gente possa reconstituir essas conexões. E aqui a gente vai falar exatamente sobre construir uma visão de o que é entregar valor, o que é movimentar valor, o que é uma economia que usa a tecnologia para poder movimentar a nossa sociedade por outras perspectivas. Então, eu gostaria de convidar, né, a Luales, o Jean e a Camila a se apresentarem, darem o seu boa tarde a vocês, e a gente vai passar aqui por algumas perguntas para podermos mergulhar um pouco mais sobre as oportunidades que nascem dentro desse contexto. Então, por favor, Luales, fique à vontade. Bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Bom, em primeiro lugar, agradecer esse convite para estar aqui, que é, como eu trouxe, é um momento de afeto, sabe? De poder olhar nos olhos das pessoas depois de tanto tempo, assim, a gente conseguir reconectar. Eu acho que esse é o grande desafio do momento. Então, eu sou a Luales, né? Nome difícil, eu sei, todo mundo erra. Não tem como não. Mas eu sou profissional de educação física e atualmente eu sou uma das moderadoras do Banco de Tempo de Florianópolis. Eu não sei se conhecem, mas é uma plataforma via Facebook de trocas de serviços por horas. Então, é uma plataforma de trocas de valor. E ao longo da conversa a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funciona. E Jean? Oi, boa tarde. Me chamo Jean Guilherme. Eu sou nascido e criado no Morro Santo Amaro, é uma favela que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Ixi, isso aí não estava planejado não. Mas tudo bem. Sou apaixonado por tecnologia, inovação, futuro e me descobri há pouco tempo artista. Então, a gente começa a falar sobre realidade virtual, realidade aumentada, novas tecnologias, sobre futuro. Começaram a me chamar de 2050. E aí, por estar falando tanto sobre futuro, mas ao mesmo tempo a minha realidade não me deixa viajar muito, sabe? Então, tem que estar sempre com os pés no chão e obrigatoriamente ali com um olhar muito atento pro agora, né? Pro momento. É isso, tenho esse trabalho artístico, desenvolvo alguns projetos sociais lá na favela e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre tecnologia, sobre NFT, sobre blockchain, novas tecnologias, que é uma parada que eu sou apaixonado. E, por enquanto, é isso. Não vou dar muito spoiler, não. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, até aproximadamente a altura do peito. E eu estou vestindo uma camiseta azul marinho escrito: "Eu acredito que nós podemos transformar a nossa realidade". Essa frase é de uma organização que eu faço parte, que se chama ICOM, Instituto Comunitário Grande Florianópolis. E nós, há 17 anos, promovemos o desenvolvimento comunitário aqui em Santa Catarina, através de 3 principais estratégias: conhecimento e articulação da comunidade, fortalecimento do campo social e o estímulo ao investimento social privado de empresas e pessoas em causas de interesse público. Hoje eu vou compartilhar uma experiência que nós tivemos durante a pandemia, que foi o Banco Comunitário ICOM, mas agora eu queria aproveitar o espaço para convidar todos a acessarem as nossas redes sociais, @ICOMFloripa, com M, e acompanhar o nosso trabalho. Hoje eu vou contar apenas uma experiência, mas nós temos diferentes experiências aqui na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, que vale muito a pena conhecer. Maravilhoso. E eu aqui, aproveitando para fazer também a minha audiodescrição, que acho uma prática essencial. Sou um homem negro, de 40 anos, já a barba um pouquinho branca, cabelo black, estou usando aqui uma camisa afro também, com alguns colares aqui, estou com uma roupa preta, um tênis meio encardido, mas branco, e usando um óculos de aro grosso. E no meu dia a dia eu trabalho no mundo corporativo de uma empresa que trabalha com tecnologia blockchain,
assim como o Jean já falou um pouco sobre blockchain. Então, meu dia a dia, eu estou há 5 anos trabalho com blockchain, mas também atuo em projetos que usam tecnologia para mudar o contexto social. E entre esses projetos eu sou fellow do Social Good Brasil, né, há alguns anos, tenho essa alegria. Um beijo aos nossos fellows, todos que aqui estão. Eu também sou voluntário na Aldeia da Fraternidade, que é uma organização maravilhosa na Zona Sul de Porto Alegre. E sou sócio fundador de uma empresa chamada Lanceiros, que é uma empresa de desenvolvimento de software, na qual todo o time de desenvolvimento é formado por pessoas pretas e de periferia. Então, o trabalho nasceu durante a pandemia também, então tem uma empregabilidade interessante para pessoas que querem começar a carreira em tecnologia. E quando eu estava preparando assim, alguns pontos para o nosso bate-papo, me veio muito forte uma fala do Satish Kumar, que é o criador da Schumacher College, que ele traz uma fala que eu gosto muito, que é um olhar sobre, dentro da etimologia das palavras, ecologia e economia partem de um mesmo radical, que é o eco, né, que é a nossa casa. Porém, a economia, ela significa, na etimologia da palavra, as regras que regem a nossa casa. Então, as regras da economia, as regras do mercado, como é muito dito no mundo corporativo. Mas a ecologia, ela significa, nos seus radicais, o conhecimento da casa. Ou seja, como é que eu posso querer regrar algo do qual eu não conheço? Então, da visão do Satish Kumar, a economia deveria ser um subcapítulo da ecologia. Afinal de contas, eu preciso conhecer a minha casa para depois estabelecer as regras. E dessa forma eu queria trazer uma pergunta para cada um de vocês a respeito dos seus projetos, trazendo essa perspectiva de por que o banco de tempo, por exemplo, não é apenas uma economia financeira? Até onde vai a geração de valor e como é que o projeto entrega valor para as comunidades a partir do seu desenvolvimento? Então, fica à vontade, Luares. A lógica e a beleza do banco de tempo é, nas trocas, a gente oferecer muito mais do que um capital financeiro. Ele vem no sentido de cada profissional, cada pessoa que participa do banco, ele oferece um serviço. E esse serviço, ele pode ou não estar relacionado à sua profissão, mas ele pode ser um talento. Eu, por exemplo, sou profissional de educação física. Mas eu gosto muito de cozinhar, eu faço bolos e eu faço pães, então eu ofereço esse serviço e troco por horas. E essas horas eu posso trocar por outras coisas. Eu fiz formações de reiki, eu fiz terapia via banco de tempo, tudo isso com horas. E a partir dessa modalidade a gente cria vínculo, porque cada coisa no banco de tempo vale o tempo que ela durou para ser feita. O valor é o tempo que tu doa. E a gente está nesse sistema capitalista que às vezes é tão doente, é tão duro, né? E o banco de tempo, ele busca reconectar as pessoas. Então, as trocas, elas são trocas de entrega. Eu ofereço o meu talento para as pessoas. O que eu gosto de fazer, o que tem significado. Teve um outro projeto que a gente trabalhou com as hortas comunitárias, que a gente fez as cestas nada básicas, que a ideia era, a partir da horta comunitária, fazer, complementar as cestas básicas que a gente doou para a população de rua. Então, é um trabalho de mudar realmente esse paradigma que a gente vive, que é duro, que é pesado, que é cansativo. Por que não a gente buscar trocas mais singulares e inteiras? Acho que essa é a grande mensagem do banco de tempo. Fantástico. Jean. Vou dar aqui uma contextualizada sobre o que é o nosso projeto. Nosso projeto se chama Social Crypto Art e ele nasceu através de um contexto, apesar de estar atrelado a esse universo da blockchain, de tecnologia, de criptomoedas, a gente nasceu muito da necessidade de ter que entender como é que a gente utiliza isso ao nosso favor a partir do olhar periférico. Então, eu comecei a disponibilizar minhas obras, minhas artes, como NFTs. Não sei se alguém sabe o que é NFT, mas se não souber, a gente pode trocar uma ideia depois, porque acho que não vai dar muito tempo. A partir do momento que eu comecei a comercializar minhas artes para poder desenvolver os projetos e ações sociais dentro da favela.
E aí hoje a gente está com um projeto. Vamos lá. Aí eu consegui disponibilizar esse NFT na internet, e aí através das vendas e arrecadação de criptomoedas, a gente conseguiu converter em cestas básicas e distribuir para a parte da favela. Foi a partir do momento que eu estava passando as cestas básicas lá no caixa do mercado que eu consegui acreditar que aquilo ali era um movimento que ia dar muita coisa pela frente, sabe? Que poderia ser possível e fazia sentido eu estar fazendo uso da tecnologia para o impacto, para mudar a vida de outras pessoas. E aí hoje a gente fala muito sobre esse contexto de ter acesso a equipamento, ter acesso à estrutura, seja de um óculos de realidade virtual, de impressora 3D, para poder recriar essa nossa realidade. E ao mesmo tempo ali transitando, né, entre o futuro, entre 2050 e entre o agora, que é muito urgente. Então a gente fala ali ao mesmo tempo que a gente está estudando uma nova tecnologia, estudando uma possibilidade de futuro, a gente está atento e com um olhar muito sensível para o agora, sabe? O que a gente precisa fazer agora para mudar o nosso futuro. O meu trabalho ele é muito visual, assim, então, tipo, como a gente não tem tanto tempo para mostrar coisas, quem quiser depois olhar no Instagram com calma, pode pesquisar lá 2050 que vai achar uma fotinha roxa e tal, mas a gente vai ao longo do tempo aqui desdobrando e entendendo um pouco mais qual é essa nossa proposta. Mas basicamente é entender isso como uma nova ferramenta e quais são as nossas necessidades, sabe? Eu acho que é isso, tá atrelado a essa questão da tecnologia, da economia e da necessidade de a gente precisar ter recurso, né? Onde que a gente encontra esses recursos? Onde que a gente encontra espaço para crescer, né? Mais ou menos sobre isso. Então, pessoal, vou contar a nossa história do Banco Comunitário ICOM, que não é só do ICOM, mas de uma rede de organizações da sociedade civil aqui de Florianópolis, que compartilharam com a gente esses momentos difíceis durante a pandemia. O projeto iniciou em março de 2020. Nós estávamos lá do ICOM, com as atividades planejadas para o ano inteiro, de janeiro a dezembro. E quando a gente se deu conta, né, com o fechamento de todas as escolas e todos os processos. Com isso, como o ICOM trabalha com uma rede de organizações de sociedade civil local, a gente pôde perceber, de fato, o protagonismo das organizações da sociedade civil naquele momento de atender as necessidades das áreas mais vulneráveis. Eram elas que estavam mobilizando cestas básicas, eram elas que estavam se mobilizando entre si para atender as famílias, as crianças que pararam de ir para a escola, onde muitas vezes era a única refeição daquelas crianças, ou na escola, ou no projeto social que ia à tarde. E essas organizações da sociedade civil estavam incansavelmente atendendo às demandas da sociedade, antes mesmo de qualquer iniciativa do poder público. Vendo esse movimento, nós, enquanto ICOM, pensamos como a gente pode fortalecer esse movimento comunitário e apoiar nesse processo. Com isso, surgiu a ideia do Banco Comunitário ICOM. Os bancos comunitários, na verdade, é uma tecnologia que existe no Brasil desde a década de 90, surgiu com o Banco Palmas, mas aqui em Santa Catarina ainda não existia nenhuma unidade do Banco Comunitário. Nós fizemos essa parceria com o Banco Palmas e implementamos aqui o primeiro Banco Comunitário de Santa Catarina. E muito do nosso desejo e o que a gente refletia enquanto grupo e com essas organizações parceiras era como a gente poderia dar mais autonomia para as famílias, né, em relação ao quais itens elas gostariam e necessitavam ter acesso em relação à alimentação. Alguém aqui tem filho ou convive com criança, um sobrinho, alguma... Você pode levantar a mão? Essa foi uma questão que veio muito forte para a gente, porque quem convive com criança sabe que as necessidades de uma criança muitas vezes não são atendidas por uma cesta básica. Né? Então, é um iogurte, é um leite, é um queijo, é um misto quente, é um chocolatinho. Então, a gente priorizou no atendimento dessas famílias com crianças. Isso veio muito fortemente, apesar de a gente saber que a cesta básica, ela, no momento de emergência, é essencial, né? Não aqui tirando a questão da importância da cesta básica, mas reforçando que numa casa com crianças, com pessoas com necessidades especiais, existem outras questões que precisam ser atendidas. Com isso, através do Banco Comunitário, nós fizemos doações em moedas sociais para essas famílias. Doações onde elas poderiam, com as moedas sociais, fazer compras dos itens de acordo com a sua necessidade, a necessidade da sua casa.
E essas moedas sociais, que faz parte da lógica dos bancos comunitários, só podem ser aceitas em pequenos comércios da própria comunidade. Porque vocês imaginam, esses mercadinhos nas áreas mais vulneráveis, eles são um ponto importante econômico daquele território. Porque quem é que vai subir um morro para comprar, né? Que não a própria pessoa que mora ali naquela região? Muito difícil. Né? E durante a pandemia, com as pessoas priorizando a compra nos atacadões, esses mercadinhos eles foram se fragilizando nesse processo. E também são esses mercadinhos que contratam os próprios moradores das áreas para poder ajudar ali nas vendas. Então, é todo um ciclo. Né? E o Banco Comunitário vem nesse sentido. Vem no sentido de potencializar os recursos que já existem na própria comunidade, fortalecendo o consumo local. Então, com essas moedas sociais, as famílias puderam comprar os itens que elas mais desejam nos mercadinhos próprios da sua casa. Isso a gente pôde estreitar os laços comunitários, fortalecer o capital social daquela própria comunidade, desenvolver esses mercadinhos, porque, no final das contas, eles eram os últimos beneficiários do recurso, né, que as famílias compravam com eles. Então, foi durante esse processo, em 2 anos, a gente conseguiu atender mais de 1.300 famílias em 5 comunidades da região da Grande Florianópolis e mais de 53 comércios locais foram fortalecidos nesse processo. E todo o movimento do Banco Comunitário aconteceu por conta dessa parceria com organizações da sociedade civil de base comunitária, porque elas estão inseridas nos territórios e elas faziam toda a articulação e o acompanhamento dessas famílias com uma equipe de assistência social e também no auxílio, justamente também com esses mercadinhos. Né? Então, foi um trabalho em rede, muito gratificante, e também o Banco Comunitário, a gente investiu mais de 3 milhões de reais nessas áreas vulneráveis, através das moedas sociais. Então, foram 5 comunidades que tiveram, durante a pandemia, essa injeção de recurso financeiro, e todo esse recurso foi mobilizado através de doações, do início até o final do projeto. Então, a gente teve mais de 200 doadores, entre pessoas físicas e empresas, campanhas que a gente realizou em parceria também com parceiros. Então, foi um movimento muito bonito de solidariedade, né, que a gente ficou muito feliz de poder contribuir nesse momento de pandemia. E eu também estou à disposição, nosso tempo está aqui se esgotando, mas eu estou à disposição para trocar, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais sobre os bancos comunitários, sobre COM, sobre a nossa experiência. E fica aí, novamente, meu convite para acessar as nossas redes sociais e conhecerem o nosso trabalho. Não, mas ainda dá para a gente falar mais um pouquinho. Eu queria até aproveitar e te perguntar, a moeda social que vocês desenvolveram, ela tem um pareamento 1 para 1 com o real? Isso, um por um. 1 por 1. Geralmente, né, moedas sociais utilizam uma espécie de pareamento, né, ou seja, essa moeda social quanto representa no real. E aqui, legal que, se a gente for analisar nos 3 projetos, o banco de tempo é 1 hora. O elemento é 1 hora, eu troco 1 hora por uma outra hora, né, 1 hora minha por 1 hora da outra pessoa. No caso do Jean, que está trabalhando com criptoarte, a unidade é a arte que vai ter um determinado valor de mercado. Não sei se é um valor fixo ou é um leilão? Ela pode ser baseada em leilão, ou lances, ou um valor fixo também, não tem nada definido. Mas é isso, ela está atrelada a um valor de uma criptomoeda, né? Então, a gente tem futuramente ali o objetivo de atrelar ela a uma moeda própria, que ali, de certa forma, vai ter um valor do ecossistema dela, mas que ela não seja tão volátil quanto as outras criptos. Talvez uma stablecoin ali da vida. Legal. Mas é uma parada muito mais técnica. Sim. Mas eu queria, aproveitando que, para a gente olhar diferentes formas de olhar o impacto, né, a partir dos ativos que estão sendo trabalhados, eu queria trazer uma pergunta para você sobre a visão de mercado. Ela é sempre assim: melhorar os indicadores, ganhar escala, ganhar impacto. Quando a gente fala de projetos de impacto social, a gente também tem essa vontade de gerar impacto, chegar em mais pessoas, medir devidamente o impacto. Por outro lado, projetos com essa característica, quando eles trabalham com comunidades muito específicas, que têm uma relação entre si de geográfica, porque moram na mesma comunidade, ou porque passam atravessados pelas mesmas vulnerabilidades, essas características fazem com que esse microcosmo, essa microeconomia, gere potência do projeto. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente essa: como é que a tecnologia que a gente tem hoje, o que vocês estão utilizando, pode ajudar a ganhar escala em projetos como os de vocês? E talvez emendo junto a pergunta: precisa ganhar escala? Ou é melhor fazer algo que gere um valor
muito grande para aquele grupo e que mais projetos como esse consigam existir em outras regiões e outras comunidades, porque talvez assim se gere mais valor. Porque o mercado está sempre nos empurrando a sermos o maior, sermos gigantes e tal, e eu fico constantemente convivendo com essa dúvida se realmente isso é necessário. Queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Então, a nossa metodologia de trabalho no banco, ela é de fortalecer a comunidade. Então, a gente trabalha muito, a gente tem um grupo, inclusive, dentro das moderadoras, que eles capacitam quem quiser, na sua cidade, montar um banco de tempo. Porque a ideia é aquela comunidade se fortalecer e, a partir dessas trocas dentro da comunidade, até antes da pandemia, a gente nem fazia trocas virtuais. A gente é um pouco antigo, eu confesso. A gente ainda usa o Facebook, temos projetos para mudar para um aplicativo e tentar transformar isso de alguma maneira, mas bem isso que tu trouxe. Sim, funciona. Funciona e funciona muito bem. Porque essa coisa de tu conhecer a pessoa e daí até tu olhar na página da pessoa, se tu quer um serviço, se tu está alinhado com essa pessoa, com o que essa pessoa acredita. E com isso tu cria esses vínculos de uma maneira mais bonita também. Então, a gente trabalha mais em pequeno. A ideia é expandir, sim. A gente quer que muito banco de tempo exista em muitos lugares, porque a gente realmente acredita nessa proposta. A gente acredita que são trocas mais humanas, são trocas mais reais. Então, a gente divulga, a gente brinca que a gente é testemunha de Jeová do banco de tempo. Que você já ouviu a palavra do banco de tempo? Você já ouviu falar do paradigma? O paradigma das trocas? Então, a gente brinca muito nesse sentido, sabe? De que a gente quer converter todo mundo no banco de tempo. A gente queria chegar num momento em que desse para trocar tudo pelo banco de tempo. Porque essa é a grande beleza, sabe? Um serviço de qualquer profissional vale o tempo que ele levou para fazer. É muito bonito, assim, né? Essa lógica menos capitalista, menos dura e rígida. Perfeito. Jean. Quando a gente está ali nesse universo da Web3, né, vão se familiarizando com esses termos, porque é uma parada que a gente vai ouvir falar muito sobre. E mesmo sendo muito técnico, a gente tem que ser muito didático ali, porque são coisas um pouco complexas e não tão simples de entender, mas que, de certa forma, vão fazer parte do nosso cotidiano, vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar ali muito atento a isso também. A gente está nesse universo, inserido nesse contexto, e a gente fala muito sobre descentralização, né? Seja de uma responsabilidade, seja a descentralização do poder, seja a descentralização da grana, de tudo. É a essência do que é a blockchain, é a essência do que é a cripto, né? Então, a gente está nesse contexto e pensa muito globo, né? A gente pensa muito no mundo inteiro, porque é isso, é uma parada que não tem um poder moderador central que controle tudo, né? Que gere esse universo das criptos, ou seja, os NFTs, as criptomoedas, os contratos que são geridos pela comunidade, enfim. E aí a gente não pensa, tá fazendo uso desse universo, tá fazendo uso dessa tecnologia, que é uma parada que é global. Então, a gente tem acesso ali a colecionadores, a artistas, pessoas do mundo inteiro que podem ajudar o nosso projeto. Mas a gente pensa muito local ali também, né? Sobre a comunidade, a favela do Morro do Santa Amaro e de que forma que a gente consegue fazer com que a nossa favela seja uma DAO, né? DAO, para quem não sabe, mais um termo aí para anotar e ir atrás, Organização Autônoma Descentralizada. Vão se preparando porque o futuro está aí, mas é isso. O agora também é mais importante do que tudo. E apresentar para essa molecada, para essas pessoas, para esses jovens que querem e precisam de uma oportunidade, quais são essas ferramentas, sabe? Ou seja, a gente está ali dando uma oficina de realidade virtual, a gente está falando sobre essas realidades aumentadas, a gente está falando sobre ferramentas que a gente pode se armar para mudar esse nosso destino, esse nosso futuro. Mas é isso, a gente pensa num contexto global, pensa sobre o mundo inteiro e de que forma que a gente consegue chegar mais longe no mundo mesmo. Bom. Em questão da escala, e foi um dos dilemas que a gente passou, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer naquele momento.
Então, foi uma inovação social, realmente, e inovação social traz um pouco disso, né, das incertezas de precisar testar e adaptar, acompanhar e ver como é que vai, de fato, acontecer. E, na primeira unidade do Banco Comunitário, a gente iniciou apoiando 200 famílias. E aí a gente expandiu para depois, no final, a gente chegando a 5 unidades, mais de 1.300 famílias. Mas, a partir da nossa experiência, o que a gente pôde observar é que cada unidade, em cada comunidade, tinha suas peculiaridades. E quando a gente fala em questões sociais, a gente precisa considerar isso. Então, a gente precisa considerar, envolver os atores que já estão inseridos naquele território, naquela realidade, para pensar junto, para executar junto. Antes mesmo de pensar em uma comunidade, fazer alguma coisa, vai primeiro lá, conhece o que já acontece, quem já está lá, quem já está há anos fazendo aquilo, quem já conhece as pessoas, quem já conhece as demandas, porque já está tudo mapeado, né? Então, é a riqueza daquelas próprias pessoas que fazem parte desse território. Então, quando a gente pensa em impacto social, em inovação social, a gente precisa internalizar esse valor de, antes de querer achar que alguma coisa vai dar certo em algum lugar, a gente precisa conversar com as pessoas, envolvê-las no processo, porque o conhecimento daquele território e as próprias soluções para as peculiaridades de cada território já estão lá, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E com o Banco Comunitário, a gente percebeu que, através da tecnologia, ela funcionou bem, só que tinha, claro, comunidades que as pessoas, por exemplo, não tinham acesso à internet ou tinham alguma dificuldade, e a gente precisou fazer adaptações, né, de acordo com cada peculiaridade. Mas é uma tecnologia passível de ganhar escala, até a nível de Estado, a nível de Brasil, se a gente começar a repensar a forma como os recursos são investidos e repassados, né? Quais são os valores que a gente quer promover no nosso país? A gente quer promover autonomia, a gente quer promover que as pessoas se sintam protagonistas mesmo do seu próprio dinheiro, de como gastar, de como isso pode ser feito, né? E aonde está sendo gastado, né? Onde que a gente está investindo o nosso dinheiro? A gente pode pensar em outras formas, a nível de cidade, a nível de Estado, a nível de Brasil, de pensar onde a gente vai estar direcionando os nossos esforços para investir nessas áreas mais vulneráveis. Então, aqui é um pouco do nosso convite, a nossa provocação, para a gente refletir da forma como a gente está se organizando enquanto comunidade nesse sentido. Maravilhoso, muito bom. E reta final aqui, então, já passamos por vários assuntos. Eu fico feliz que eu consegui ouvir de vocês vários dos pontos que eu estava curioso para conversar. E para fechar, então, gostaria de convidar, né, cada um de vocês três aí para que possam deixar uma palavra final. Eu gosto sempre de que, talvez, um convite à ação, né, se fôssemos convidar aí quem está nos ouvindo a fazer algo prático hoje, né, o que vocês gostariam de convidar. Então, Loris, por favor, pode se despedir do público, fica à vontade. Muito obrigado. Eu tinha pedido para passar um vídeo sobre o banco, não sei se vai dar tempo. Vai? Vamos ao vídeo. Quando vai começar esse negócio de tempo? Banco de tempo! Uma casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Quem que tá aqui já usou o banco do tempo? E café bem bonito, lá na sombra da laranja e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. E lá no alto a seringueira com um apuro na beira, contemplando uma vista do mar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E eu quero morar. Porque o tempo não é uma coisa qualquer, é a coisa mais importante que a gente tem. É o tempo da nossa vida.
floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no berro do tucano, encanto do sabiá. No voar da borboleta, sair a feiticeira que espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão talento. Todo mundo vai ganhar, ninguém vai perder, não existe competição entre ninguém. Quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Com cuidado do facão, apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. E os 8 cachorros pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem ócio ou moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra me dá. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que quiser e andar de pé no chão. Muito bom, gente. Então, dessa forma a gente agradece a vocês pela oportunidade. Se conectem aqui com os nossos convidados. Foi um prazer e segue a programação, Edgar, por favor, fica à vontade.